O próximo orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, caros vereadores, senhoras e senhores, nós estamos vivendo um dualismo, que significa que nós temos uma realidade constitucional e uma realidade do dia a dia. A realidade constitucional determina que a criança seja alvo da proteção integral. Isso diz a Constituição brasileira. A realidade do dia a dia, através da mídia e dos nossos comportamentos em geral, ainda está defendendo a doutrina da situação irregular. Mas o que é isso? A doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral. O que está no dia a dia é a doutrina da situação irregular, que tem como base o Código de Melo Matos de 1927. Vejam bem, Código de Melo Matos de 1927. O que dizia esse código? Qual era o pensamento? Qual era o norte desse código? Ele instituía a figura do juiz de menores. A função dele era tomar decisões quanto ao destino dos adolescentes autores de fatos infracionais. Veja bem a cabeça. O pensamento dominante não era de proteção da criança e do adolescente, mas sim de recolhimento com a finalidade de proteger a sociedade. Então essa era a visão do Código de 1927, que até hoje está vigindo na cabeça das pessoas, em contraposição ao que diz a nossa Constituição. E o que é, na verdade, a doutrina, melhor dizendo, da proteção integral? Ela surge em 1946, com o fim da guerra, portanto, logo um ano depois, em virtude de milhares de crianças, milhões de crianças ficarem órfãs, portanto, portadoras de necessidades na época e que precisavam, portanto, de uma proteção dos Estados. A criança, então, a partir daí, dessa doutrina, passa a ser reconhecida como sujeito de direito. Isso em 1946. No Brasil, somente em 1988, com a Constituição, em seu artigo 227, é que essa doutrina da proteção integral passa a fazer parte do documento magno da nossa pátria. Mas veja bem a contradição. Embora em 88 isso já faça parte da Constituição, no dia a dia nós estamos vivendo ainda a doutrina de 1927, em que as pessoas só pensam em proteger a sociedade, não a criança. Esse é o pensamento reinante. O artigo 227 da Constituição, portanto, o artigo que defende a proteção integral da criança e do adolescente, ele diz o seguinte, para nós raciocinarmos: é dever da família, em primeiro lugar, da sociedade e do Estado, assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade. Veja bem, os agentes são a família, a sociedade e o Estado. E a prioridade absoluta, para quê? Primeiro, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade. Isso são direitos. Segundo, ao respeito. A criança tem direito ao respeito. Terceiro, a criança tem direito à liberdade. Isso é prioridade. A convivência familiar e a colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão.
Veja bem que o artigo é muito sábio, muito rico, e permite que a gente faça algumas reflexões. Quais são as reflexões que nós podemos fazer, então, desse artigo? Primeiro, ele sinaliza que os direitos da criança e dos adolescentes são de responsabilidade das gerações adultas, somos nós. E quantas vezes nós ouvimos falar assim, vem cá, essas crianças, nós só falamos em direitos, e os deveres? Os deveres são dos adultos. Os deveres, constitucionalmente, são dos adultos. Não há que se cobrar deveres de criança, a não ser os deveres comezinhas, aqueles normais. A criança fazer, estudar. Mas isso é questão da família cobrar. Segundo, a família, a sociedade, o Estado, são as três instâncias reais e formais de garantia desses direitos. Portanto, não é a criança, somos nós. A família é a esfera inicial, natural e básica dessa atenção. Com esse modelo neoliberal que nós temos, a desintegração da família está aí. Portanto, quem deveria ser o primeiro núcleo, o primeiro agente a garantir esses direitos, está completamente desintegrado. Ao Estado, cabe garantir as condições mínimas para que a família exerça seu papel. Portanto, o segundo agente, que é o Estado, não tem políticas públicas para que essa família, já desintegrada, já com dificuldades, o Estado também não supre de forma alguma essas carências que a família tem em exercer as suas obrigações. A expressão prioridade absoluta indica que, em qualquer circunstância, o interesse da criança deverá prevalecer. Ainda em relação ao artigo 227, o emprego da palavra direito e não necessidades significa que a criança e o adolescente deixam de ser encarados como portadores de necessidades e passam a ser vistos como pessoas detentoras de todos os direitos fundamentais que um adulto tem, claro, que adaptados à sua idade. Não há que se falar, portanto, em obrigações de crianças. São direitos, ou então que rasgue-se a Constituição. Para disciplinar a Constituição brasileira, e esse artigo 227 vem em 1990, portanto 25 anos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta as conquistas em favor das crianças e dos adolescentes, expressas nessa Constituição que falamos, que é a vigente. E esse Estatuto é reconhecido como modelo de legislação para a infância em todo o mundo. Mas a gente ouve muita gente criticando. Depois que o ECA apareceu, a marginalidade subiu, como se elevou-se. Quer dizer, a culpa é da legislação. As pessoas não querem assumir que a sociedade, a família e o Estado não cumprem o seu papel. Nesse estatuto, a criança e o adolescente se constituem sujeitos de direitos, ratificando o que diz a Constituição, e não mais meros objetos de internação social e jurídica, de intervenção social e jurídica, e por isso a família, a sociedade e o Estado têm que assumir seu papel. Para finalizar, senhor presidente, as conclusões. Não basta que os direitos da criança estejam no papel. É preciso um sistema que garanta esses direitos. A promoção dos direitos se faz com a efetiva implementação das políticas de atendimento que devem ocorrer de forma articulada e não segmentada, como já falamos aqui em outros momentos. Para um futuro melhor, para as nossas crianças, não faltam leis, e sim políticas consistentes. Por isso, é importante saber de quem cobrar e o que cobrar. Para isso, senhor, o poder público, e no caso defendemos insistentemente que a Prefeitura mande um projeto de lei para esta casa, para estabelecermos aqui a criação da Secretaria
da criança e do adolescente para que essas políticas públicas possam efetivamente ser implementadas e para que nós possamos cobrar. Muito obrigado.